o histórico das negociações salariais. Para conversar conosco, estamos recebendo o nosso coordenador jurídico, o Dr. Jonas. A sessão solene em homenagem aos 80 anos do CESP contou com a presença de personalidades que ajudaram a construir a história do sindicato. A nossa FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, ela vem já de algum tempo, desde 2006, discutindo, através de um projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, um projeto que nós possamos estar discutindo as questões de real importância, questões da sociedade brasileira. A nossa federação abre, discutiu e fez diversos seminários esses para discutir temas de importância para a sociedade, de infraestrutura, vamos falar um pouco de saneamento, de meio ambiente, de recursos hídricos, de transporte, de energia, quer dizer, assim por diante, de educação, de engenharia. Na verdade, nós estamos discutindo questões de real importância, em que nós estamos fazendo o quê? Preparando um documento, novamente, para distribuir, para apresentar a todos os candidatos a governador, todos os candidatos a presidente do país, para que nós possamos estar contribuindo no seu programa de governo. Para que cada um desses candidatos tenha a oportunidade, se quiserem, de lançar mão nos nossos documentos, para que esse possa fazer parte, em algum momento ou em alguma parte do seu programa, dos nossos conteúdos, das nossas propostas. Propostas essas que nós entendemos, através de discussões no Brasil todo, com profissionais e especialistas, que contribuem nessa discussão, nós temos a pretensão, obviamente, de entregar esse documento e que esse documento faça, pelo menos, uma parte do programa de governo de cada um dos candidatos. Porque nós entendemos que seria importante que a discussão ficasse no campo das ideias, que não as discussões dos candidatos não ficassem no campo dos dossiês. Até porque isso é uma questão de polícia, uma questão de verdade, uma questão que seja discutido de uma outra forma. Nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, gostaríamos de discutir plenamente o programa de governo de cada candidato, apresentado, contribuindo com ele e tendo em vista que aquele programa, aprovado por aquele candidato e apresentado para a população, deva ser cobrado depois de eleito, deva ser acompanhado através de um planejamento estabelecido. Estamos agora no momento da entrevista deste Jornal do Engenheiro, a edição televisiva de um dos veículos dos diversos de comunicação que este sindicato possui, seguindo a sua filosofia de prestar contas e enriquecer também a mobilização da classe por meio de informações. E nesta edição teremos uma pauta especial. Por quê? Em 2014, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo completa 80 anos de fundação. E em alguns momentos deste ano, as nossas pautas vão ser também uma reflexão a respeito desta efeméride tão importante para nós. E o tema de hoje, o histórico das negociações salariais. Para conversar conosco, estamos recebendo o nosso coordenador jurídico, o Dr. Jonas. É um prazer recebê-lo novamente aqui, doutor. Igualmente, estamos à vontade. Obrigado. Doutor Jonas, nós até conversávamos um pouco antes de começar esta entrevista, que um sindicato deve ter um jornal, deve ter uma revista, deve proporcionar plano de saúde. São benefícios que a classe trabalhadora mais que merece, e o nosso sindicato faz isso. Porém, não é isso que o caracteriza como um sindicato. A sua função principal é brigar aí pela atualização salarial, né, a qualidade de vida do trabalhador e, obviamente, passa pela questão econômica. É isso mesmo? Um sindicato é sindicato quando briga por aumentos salariais justos para os seus representados? É verdade. Uma das funções, acho que a principal função do sindicato é exatamente essa. Na negociação coletiva, brigar por reajuste salarial. Mas não é só. Na negociação coletiva,
a pauta, o item principal realmente é o reajuste. Mas existem outros itens também que é discutido nessa negociação salarial. Tem outros benefícios, outras conquistas que o sindicato vai agregando nessa negociação coletiva. Então, além do reajuste, outras condições não previstas em lei que se estabelece nessa negociação coletiva e aí culmina com a formalização de um documento jurídico, ou um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, ou até mesmo uma sentença normativa. E ali tem vários ganhos, vários direitos do trabalhador não previstos na lei, que estabelece nessa negociação. Então eu concluo, e você tem razão, a negociação coletiva é realmente a principal atividade do sindicato. Eu acho que a atividade precípua do sindicato é a negociação coletiva. Todos os representados esperam por esse momento, esperam pela database, querem saber qual foi o reajuste, qual mais conquista que se teve, alguma estabilidade não prevista em lei que se estabelece nessa negociação. Então, realmente, essa data é a data mais importante para os representados pelo sindicato. De 30 anos para cá, como evoluiu essa negociação do sindicato junto ao patronato para ter benefício para o trabalhador? Então, na verdade é o seguinte, um pouquinho antes da gente falar da negociação coletiva em si, da evolução dessa negociação, eu gostaria só de dizer o seguinte: o Sindicato dos Engenheiros ele tem uma situação sui generis, não é como uma categoria preponderante, que ela se inicia já com as negociações coletivas, porque não há qualquer problema de reconhecimento com relação a isso. O Sindicato dos Engenheiros, por representar uma categoria profissional liberal, ela tem certas nuances que antes da negociação coletiva a gente tem que um pouquinho dissertar sobre isso. Perfeito. Para que a maioria das pessoas não estão acostumadas com essa ideia do profissional liberal, um sindicato de engenheiro negociando normas coletivas, reajuste, né? Por quê? Porque o profissional liberal, na sua essência, ele não tinha, antigamente ele não tinha esse vínculo empregatício. Então o profissional liberal se formava e atuava liberalmente, né? Com o passar do tempo, surgiu esse novo contrato, o profissional liberal se submetendo a um contrato de trabalho, a um vínculo empregatício. E aí surgiu a necessidade de um sindicato que procurasse atender essas reivindicações específicas do profissional liberal. Então, com isso que foi o sindicato, então, começou, né, a adentrar nessas negociações, fazer parte, e isso foi um pouco difícil no início, por essa novidade, né? Um sindicato de profissionais liberais negociando condições de trabalho. O engenheiro, ao se submeter a um contrato de trabalho, a um vínculo empregatício, ele também não perde a sua condição de engenheiro, ele tem aquelas regulamentações próprias. E isso então foi uma novidade na negociação coletiva. E a gente encontrou também uma certa resistência com relação a isso. E fomos tentando, ou amigavelmente, ou às vezes pedindo a interferência da própria Justiça do Trabalho através de dissídios coletivos, e nós fomos, com o passar do tempo, fomos tendo esse reconhecimento, e aí as empresas passaram a entender que o Sindicato dos Engenheiros representa esse segmento e que realmente é um segmento diferenciado. Então, a partir daí, a gente começou a ter negociações coletivas em todo segmento. Hoje o Sindicato dos Engenheiros negocia com praticamente todos. Nós temos negociação com a Fiesp, que abrange uma infinidade de empresas patronais, sindicatos patronais, empresas específicas, CESP, CETESB, Metrô. A divisão aqui do sindicato nas negociações, como são muitas as negociações, né? Engenheiro tem todos os segmentos, né? Então nós temos que representá-los nos variados segmentos. Então a estruturação aqui do sindicato, nós temos diretores que são específicos de cada área, né? Então as demandas de determinados setores, determinados segmentos, chegam a esses diretores, e esses diretores então levam essas reivindicações, levam para uma discussão numa assembleia, formalizam através de uma pauta de reivindicações e encaminham para as empresas essas pautas específicas das necessidades dos engenheiros. Então, cada diretor coordena um segmento aqui dentro do Sindicato dos Engenheiros. Existe essa divisão que facilita o nosso trabalho. Acho que a gente chegou, então, num momento crucial para a gente explicar o rito, como que se inicia uma negociação salarial, como é que se dá na prática este empenho aí do sindicato. Então, na verdade é o seguinte, o sindicato procura, né, dentro dos vários segmentos, quais são as demandas desse segmento. Então, detectado uma necessidade de uma negociação de determinadas áreas,
O sindicato procura trazer esses profissionais para o sindicato, marca uma assembleia onde é discutido esses problemas, são discutidos as questões específicas daquele setor, aprova-se uma pauta de reivindicações. Então, nessas discussões, aprova-se uma pauta de reivindicações, o sindicato encaminha oficialmente essa pauta de reivindicações, levamos nas empresas essa pauta e, a partir dessa pauta, nós marcamos reuniões de negociações. Então, ocorrem várias reuniões de negociações, comandado do lado do sindicato por esse diretor da área e com a empresa do outro lado, e ali estabelecem essas negociações. Se essas negociações forem exitosas, então, se for numa empresa, você assina um acordo coletivo. Se for com um sindicato patronal, uma convenção coletiva. E se essa negociação, eventualmente, em alguns casos, muito poucos casos, essa negociação pode ser frustrada por não possibilidade, às vezes, da empresa de atender essa reivindicação, ou por falta de uma certa interesse de resolver esse conflito, ele culmina com a instauração de um dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós levamos essa pauta com essas discussões que ocorreram durante o período da negociação, levamos todas as questões ao Tribunal Regional do Trabalho, que, por sua vez, ele intermedia, faz a intermediação dessa coisa, e se não houver ainda no tribunal a possibilidade de se ter um acordo, essa questão vai a julgamento do tribunal e se estabelece aí uma sentença normativa. E tem também a questão de, no próprio tribunal, poder ocorrer uma conciliação entre as partes. É isso, doutor João? Exato. Inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, ele é pioneiro, o tribunal criou um núcleo de conciliação que precede, inclusive, a negociação propriamente dita a nível de dissídio coletivo. Então, existe uma fase preliminar, uma iniciativa brilhante aqui do Tribunal de São Paulo, da 2ª Região, inclusive que está sendo difundida para as outras regiões. Virou um case, né? Virou um case. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de elogiar essa iniciativa do Tribunal. Esse elogio do Sindicato dos Engenheiros foi muito bem aceito no Tribunal e foi, inclusive, repercutiu até no TST, através de uma correção lá que houve no TST. O grande jurista Ives Gandra também citou o sindicato, né? Exatamente, citou dessa correção que ele fez aqui em São Paulo, elogiou a atitude, não só do tribunal, e o reconhecimento pelo sindicato. Quer dizer, quando há uma iniciativa que deve ser reconhecida, o sindicato vai lá e elogia mesmo, e a repercussão foi muito boa. Então, voltando ao assunto, esse núcleo de conciliação procura por todos os meios fazer a negociação para que haja um acordo. Então, ver quais são as propostas que a empresa ou o sindicato patronal está apresentando, o que é a reivindicação da categoria e tenta conciliar. Então, só em último caso mesmo que isso vai para frente. Aí vai então para o setor de dissídio coletivo propriamente dito. Ainda há mais uma conciliação nesse momento e não havendo acordo, então aí o tribunal profere uma sentença normativa. Há pouco mais aí de 10 anos, o sindicato aí inovou e propôs que se fizesse um seminário de início de campanhas salariais, que é um diálogo aí entre os patrões e aqueles que são os trabalhadores, mas rico em informações sobre a conjuntura econômica. Porque um pode querer 10 e o outro pode querer dar 1, mas como é que é preciso entender a conjuntura econômica, não são vontades só de categoria de pessoas. Conta um pouquinho sobre essa dinâmica e o porquê é importante esse seminário. Olha, é verdade, esse seminário eu tenho impressão, eu quase que certeza, é uma tirada também sui generis do Sindicato dos Engenheiros, é uma tirada assim de grande sacada, porque você pensa assim, iniciar uma negociação dá a impressão que é um atrito, né? Você vai com uma pauta de reivindicações,
o empregador, o patronal vê com uma certa dificuldade de atender. Então a gente pressupõe que numa negociação coletiva existe um certo atrito. O Sindicato dos Engenheiros inovou. O sindicato começou a fazer através de seus presidentes, e agora mais enfadonhamente com o presidente Murilo, criou antes do início da negociação, fez uma reunião, convoca todos os RH das empresas, num encontro onde você não vai discutir propriamente a pauta de reivindicações. É um momento de quebrar esse negócio de conflito. Então ali analisam-se conjunturas, veem-se as situações de cada segmento, trocam-se ideias, não falam em pauta de reivindicações, tratam de assuntos genéricos, de conjuntura, de momento do país, de possibilidades, de avanços. E esses encontros têm sido super exitosos. As empresas não veem o momento de participar aqui no sindicato, então foi realmente uma tirada muito interessante do sindicato. Acho que não sei de outros que façam isso. Então nós já estamos chegando à 15ª reunião desse tipo, esse seminário, e é muito interessante, quebra aquele início de que você fala, não, nós vamos para um conflito, nós vamos para uma negociação onde um está pedindo, outro vai dizer que não pode. Quebra isso. Então estabelece ali a amizade, você conhece os negociadores da empresa, os negociadores conhecem os diretores que são responsáveis por estas áreas. Quer dizer, quebra todo o gelo e se estabelece um clima de amenidade, de negociação. Vamos ver até onde a gente pode ir, até onde pode chegar. E o sindicato tem por característica saber exatamente até onde vai, até onde a corda vai arrebentar. Então, não é um sindicato que tem por norma ir além do que é possível. Então, a gente procura estabelecer uma negociação muito bem conduzida e com plenos êxitos. E a gente vê que é um evento exitoso porque é de iniciativa do sindicato, mas com grande adesão de empresas, né? Exatamente. As empresas mandam os seus diretores de áreas responsáveis. Então, às vezes dependendo do organograma, é um gerente de RH, às vezes é um diretor de relações sindicais, é aquele que se comunica com a base, com o nosso diretor, com o nosso delegado, com a nossa delegacia, ele vem aqui presente e se reúne com o sindicato inteiro. Para nós aqui do JR na TV é um evento que emotivamente é importante porque foi o primeiro evento que nós cobrimos e a cada início de campanhas salariais é também um momento de aniversário deste programa, porque foi quando, a época que começamos a gravá-lo também foi a época que estávamos iniciando uma campanha salarial. Dr. Jones, e de parte prática, essas negociações são boas para o trabalhador? Porque eu tive notícias que no ano passado aí foi recorde de aumento acima da inflação para a nossa categoria. Foi isso mesmo? Exatamente. As negociações do ano passado foram cobertas de êxito em função dessa visão que o sindicato tem. A gente faz estudo primeiro, antes de iniciar a negociação. Nós temos uma assessoria do Diese que faz o estudo também da situação econômica das empresas ou daquele segmento. E realmente o ano passado nossas negociações todas foram exitosas, todas com não só a reposição da inflação no período, como todas com ganhos reais. Foram os recordes batidos de aumentos reais no ano passado, quer dizer, foi uma negociação assim muito exitosa. Para esse ano também a gente está com uma expectativa de que realmente também repita o ano passado, entendeu? Porque as negociações estão evoluindo bem, estão já em estados avançados, algumas delas, e a gente tem muita esperança que também esse ano seja um ano de êxito também. Perfeito. Doutor Jones, não poderemos falar de negociação salarial, desse esforço do sindicato, trazer o departamento jurídico aqui, sem falar dos serviços que ele presta para os nossos associados também. O que o associado hoje pode encontrar de ajuda no departamento jurídico? Então, olha, além dessa assessoria que nós damos nessa negociação, que é muito importante, a gente está presente em todas as reuniões, subsidia, assessora os diretores, quer dizer, toda essa atuação que o departamento jurídico faz nesse momento da negociação, que é muito trabalhosa também, nós também ainda temos várias ações. A gente, por exemplo, ultimamente nós temos aí, que está tão falada a ação do FGTS, o sindicato ingressou já também com esta ação, pedindo a correção do FGTS,
e substituindo todos os seus associados, de forma que nenhum engenheiro precisa se expor, precisa procurar um advogado, outorgar procuração. O próprio sindicato já entra com uma ação representando todos os seus associados. Então basta apenas que o engenheiro seja associado do sindicato, ele já está representado nessa ação. Então nós temos várias ações de âmbito coletivo, o FGTS. Também no passado houve uma ação coletiva, também sobre o FGTS. Temos várias ações coletivas que o próprio associado, de repente, quando tem o resultado, ele é até surpreendido com a boa notícia de que nós ganhamos uma ação. Então existem em vários segmentos, assessora na homologação. Então quando o engenheiro eventualmente muda de emprego, que vai homologar a sua rescisão, ele vem ao sindicato, o sindicato presta toda essa sua assistência na hora da homologação. Os direitos estão ali mesmo, né, pagos devidamente. Se todos os direitos estão pagos, se estão sendo observados tudo que ele tem nessa negociação, se a empresa cumpriu todos os seus direitos. Então, eles têm uma assessoria, ele tem um respaldo ali no departamento jurídico na hora da homologação, que é interessante para o engenheiro. Perfeito. Bom, esta entrevista aí faz parte de uma série que faremos sobre os 80 anos deste sindicato. E junto a nós, por exemplo, estamos na Federação Nacional dos Engenheiros e pela Federação estamos na CNTU. Ao lado dos engenheiros estão farmacêuticos, médicos, nutricionistas, além, claro, dos economistas. Com essa área da saúde aí completa, e pelo trabalho que eu vejo deles, doutor, eu sei que nós teremos uma medicina avançada, uma saúde avançada, e estarei eu e o senhor aqui nos 160 anos desse sindicato, comemorando com certeza com muita saúde, com muita fé. E eu quero dizer, quais as perspectivas que o senhor traça aí pelos próximos anos deste sindicato? Olha, eu tenho certeza que o sindicato, sob a condução do presidente atual, o engenheiro Murilo, ele só tem a crescer. O engenheiro Murilo é uma pessoa dinâmica e que incrementa esse sindicato. Então, o que ele tem crescido nesses últimos anos é uma coisa assim impressionante. Nós adquirimos sedes pelo interior de São Paulo. O sindicato tem uma abrangência estadual. Então, adquirindo sedes próprias, 25 delegacias, já com 15 delegacias com sede própria, terrenos aqui. Quer dizer, o sindicato tem a crescer. Eu acho que realmente, como você falou, acho que nesses próximos 80 anos, os sindicatos de engenheiros e com toda a federação, a confederação, com todas essas entidades sindicais juntas, o crescimento será inevitável e esperamos que realmente sejam anos prósperos pela frente. Obrigado, viu, doutor Jonas? De nada, estamos às ordens. E você, engenheiro, que porventura ainda não se associou, venha construir conosco os próximos 80 anos. Participe do seu sindicato, una-se a ele, discuta, venha também contribuir. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais notícias a respeito não só da engenharia, mas também da inovação e também do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! Idealizada pelo vereador José Pólice Neto, do PSD, a sessão solene em homenagem aos 80 anos do CESP contou com a presença de personalidades que ajudaram a construir a história do sindicato. Hoje nós podemos dizer que o sindicato discute o crescimento, o desenvolvimento do país, defende a engenharia e o engenheiro, sem dúvida nenhuma, mas defende a sociedade brasileira através do desenvolvimento, do crescimento, do desenvolvimento tecnológico, de oportunidades de trabalho, de oportunidades de melhoria da qualidade de vida e, sem dúvida nenhuma, da igualdade entre todos nós. Os engenheiros vêm ao longo desse tempo tendo uma participação efetiva em tudo isso, não só nas questões políticas, mas também na proteção que dá aos seus homens, as pessoas que estão lá sindicalizadas, são mais de 50 mil, se eu não estou errado. E isso gera, evidentemente, uma cobertura de vidas muito importante, um conforto daqueles que estão protegidos sob a ordem do sindicato. O CESP hoje tem um papel fundamental no Brasil,
na questão do engenheiro, na questão da formação do engenheiro, na questão também de mostrar e fomentar a alegria de ser um engenheiro. Então, nós é uma instituição como sindicato, é dizer, nós temos um olhar também para o futuro, por aquilo que nós queremos enquanto sociedade, ou seja, uma sociedade de bem-estar, uma sociedade de desenvolvimento, uma sociedade de qualidade de vida, né, de progresso para o nosso povo e para tudo que ele merece. Na solenidade presidida pelo vereador Marco Aurélio Cunha do PSD, estavam os ex-presidentes do CESP, Allen Abert, Antônio Otaviano e o Birajara Tanuri Félix. Então são 80 anos que se comemora hoje, valorizando e reconhecendo a importância da história e do passado e das contribuições que foram dadas, mas que não impede o sindicato de olhar para frente. Estamos muito felizes com essa homenagem que a Câmara Municipal nos faz hoje. Nos deixa muito orgulhosos e com muito mais vigor para continuar trabalhando em defesa da engenharia e dos engenheiros. Os 80 anos do Sindicato dos Engenheiros, nós somos herdeiros de outras gerações que fizeram muito, que nos ajudaram a entender melhor esse cenário. Então, eu penso que nós devemos também trabalhar no sentido de entregar um canudo melhor, não é? De entregar uma árvore mais verde. E é nesse sentido que a gente convoca toda a população paulistana, a população paulista a se unir em torno de trabalhar um Brasil do ano 2022, ou seja, daqui a 8 anos nós vamos ter o bicentenário do Brasil, ou seja, 200 anos de independência, e para completar esse ciclo, nós queremos ganhar a batalha do conhecimento e do saber. Ao término da sessão, o vereador Marco Aurélio, que representou o vereador José Pólice Neto, passou ao presidente Murilo Celso Campos uma placa de gratidão pela contribuição do CESP ao desenvolvimento da cidade de São Paulo. Para nós, a importância de estarmos hoje festejando e sendo homenageados nessa Casa de Leis de maior respeitabilidade, muito nos orgulha. Orgulha pelo trabalho, pela dedicação de cada um de vocês, de cada um de nós, dirigentes desse Sindicato de Engenheiros.